Obrigado, vereador Bira Marques. Por favor, com a palavra, o vereador Paulo Eduardo Gomes. Por favor, senhores, vamos garantir a tranquilidade para prosseguir com a nossa audiência pública. Obrigado. Por favor, vereador. Bom, essa rotulação de que eu sou vereador de oposição e tem pessoas que são vereadores de situação é a mais ridícula, com todo o respeito ao Bira, eu entendo essa brincadeira, é a mais ridícula colocação que pode, não que ele seja ridículo, é um dos mais atuantes vereadores da cidade. Mas é ridícula por quê? Porque, na realidade, confundir quem pega um determinado problema, analisa o problema, aponta pontos vantajosos e pontos desvantajosos, e aí não concorda com o governo, ou concorda com o governo sem receber um cargo sequer, como a maioria deles tem, aí a gente é chamado de oposição. Não, eu apoio o governo em todas as iniciativas que ele merece apoio, sem ter um cargo sequer no governo, ponto. Então não dá para ficar rotulando de oposição à situação. A Marinice falou uma coisa aqui que me levou a um passado, até porque ainda há pouco estava o ex-vereador Alaô e está ali o vereador GG. Marinice falou da hípica. Antes de falar da hípica, eu quero publicamente dizer o quanto eu respeito o engenheiro Chiadi. É incapaz de transgredir a lei, mas cumpre a lei que o mercado constrói para ser aplicado em Niterói. Ele cumpre a lei, ele está absolutamente correto. Assim como quero de público render a minha homenagem, não é por questão corporativista enquanto engenheiro, ao arquiteto Joaquim, pela qualidade das obras que ele faz na cidade. Só que as obras que o Joaquim desenha seriam tão belas com 20 andares ou com 4 andares. Eu prefiro que eles desenhem com 4 andares. Eu prefiro as obras que eles projetam com menor quantidade, porque eu quero fazer uma discussão que é preliminar. Qual é o tamanho da cidade de Niterói que nós queremos para nós e para os nossos filhos? Não sei se Niterói, independentemente da capacidade de construir dos construtores da cidade, eu não sei se Niterói suporta 1 milhão de habitantes. É essa a discussão. A hípica era um clube. Durante o PUR de 2002, em 2002, nós tínhamos que discutir o plano diretor, que naquela altura do Campeonato da Vida tinha 10 anos de vida. Ele é de 92, deveria ser revisto em 2002. O Jorge ia sair para concorrer ao governo do Estado e prometeu ao mercado uma atualização do plano urbanístico regional dos bairros da Orla da Bahia e da região oceânica. Posteriormente, ele prometeu ao mercado. Por isso é que ele não quis rever em 2002 o plano diretor. E GG e Alaô se lembram, quando nós recebemos a mensagem, todo aquele terreno da hípica pertencia ao bairro de São Francisco, cujo gabarito era 4+1. Mas ao mercado interessava toda esta área com um gabarito de Charitas, que era 6+1. Isso é um problema do engenheiro? É um problema do Joaquim? É um problema do Chiadi? Claro que não. O plano foi enviado à Câmara, pegando aquela área que era São Francisco e transformando para Charitas. Eu, GG e Alaô fizemos uma emenda restaurando ao bairro de São Francisco aquela área. E os vereadores, por que razão, obedecendo ao governo, botaram essa área como Charitas e o que a gente tem é isso aqui hoje? São prédios feios? Claro que não. É o metro quadrado mais valorizado de Niterói? Eu não estou fazendo essa discussão. Eu estou fazendo a discussão que os companheiros, meus colegas engenheiros e arquitetos que projetaram esses belos prédios, porque a lei foi feita de acordo com o interesse dos vendedores, que, em primeiro lugar, vende e coopta. Isso não tem nada a ver com os engenheiros, não tem nada a ver com os arquitetos, mas tem a ver
com determinados vendedores de imóveis em Niterói que montaram um império e que em vários momentos da história da discussão da política urbana em Niterói disseram: eu não preciso ser vereador, nem preciso ser prefeito, porque eu tenho vereador o suficiente para fazer as leis que me interessam. Plínio Serpa Pinto, da Patrimóvel. E falou isso gravado. Ele representa toda a ADEME? Claro que não. Eu tenho certeza absoluta. Independente de eu respeitar a sua opinião, não tenho sobre eles a opinião que você dá. Tenho opinião sobre outras pessoas que fazem relações não republicanas, às escondidas, com governantes e com vereadores, para burlar o desejo da maioria e construir uma legislação que lhes propicia mais-valia no aproveitamento do terreno. Ponto. Então, essa é a discussão. E aí, vou entrar nessa parte final da minha intervenção em algo que, ao longo dessas audiências, a gente não discutiu isso ainda dentro do... Não quero discutir com o Barandier, nem com o Rogério. Eles são governo, eles estão no papel deles, eles têm um desenho de projeto de cidade que interessa a eles e a quem os encomendou. Eu quero discutir outra coisa. A partir da discussão da Niterói que nós queremos, eu quero saber por que nós estamos fazendo um plano diretor radicalmente, por uma cidade que tem menos de 500 mil habitantes, não aplicável quanto é possível a autoaplicação do plano diretor de uma cidade de milhões como São Paulo. Lá foi possível fazer, com participação popular e com discussão dos engenheiros e técnicos como nós. Por que lá foi possível fazer? Com milhões, com interesses consolidados de população de baixa renda e gente rica. Ou São Paulo não é a cidade mais rica. Lá foi possível. Aqui nós temos um plano diretor que é genérico. E pior, a minha leitura política, e não é como engenheiro, a minha leitura política é muito simples. Na impossibilidade de contar com um corpo técnico de Niterói, que ao contrário de nós, engenheiros ou não, vivemos essa cidade a vida inteira, nós nunca conseguimos montar um corpo técnico que olhasse a cidade e as suas vocações, morando aqui o tempo todo, desde que nasceu, cresceu, fez concurso para a prefeitura. Nós não temos um arquiteto e engenheiro na prefeitura que trate profissionalmente de urbanismo. A gente tem na Procuradoria, são muito bons, fizeram concurso dificílimo. Nós temos fiscal de tributo, mas não temos nenhum corpo que trate as questões urbanísticas de Niterói de maneira técnica, permanente e independente de governo. Todos que trabalham na prefeitura, como Barandier e como Rogério, são empregados do prefeito de plantão. A primeira coisa que a cidade de Niterói precisa é querer um corpo técnico de engenheiros e arquitetos que sejam empregados do povo e não empregados do governo. E para ser empregado do povo, tem que ser funcionário público. Não tem meio termo. Ou se escolhe, eu sirvo ao público enquanto arquiteto, e não estou questionando em nada o quanto o geógrafo e o arquiteto Renato se dedicam à causa que eles receberam agora. Mas não é essa a discussão que eu estou fazendo. E aí, por que eu vou ter uma lei de uso e ocupação do solo lá na frente? É para discutir que eu vou autorizar de novo uma pedreira em Jurujuba? É para isso que eu estou empurrando com a barriga? Porque se eu estivesse definindo no plano diretor o não à atividade de exploração de uma pedreira, é para acabar com o resto da pedra que existe ali e depois, expulsar as pessoas, fazer um belo condomínio com vista para o mar, cujo metro quadrado provavelmente será superior ao praticado nessa valorizada área de Charitas. Essa discussão precisa ser feita com transparência e não é. A prefeitura, sem conversar absolutamente nada, está mandando o início, em 2 meses, não sei se Regina tem a mesma fonte que eu tive, o início das atividades de pedreira, para depois dizer, sua casa está em risco porque está trepidando. Mas quem está autorizando a trepidação? Quem está autorizando a retomada da pedreira? Se essa pedreira fosse no miolo de Caraí, Tiade, perto de onde a gente morou um dia, ali no Princesa, por exemplo, eu poderia, tem projeto, ele mesmo já anunciou uma vez, um túnel, vereador Paulo, Moreira César Gavião, numa audiência em Caraí, no colégio Júlio Cortines, aquele no Clube Central, perdão, foi anunciado um túnel,
Eu duvido ter coragem de fazer explosão numa pedreira para explorar a pedra que tem entre a Moreira César e a Gabriel Peixoto. Mas aqui eu tenho pobre. E aí eu os aviso, com toda a defesa... Vereador Paulo, para concluir, por com favor. toda a defesa e respeito que merece o Major Wallace, que não fez isso para agredir pessoas, mas fez isso, como disse o Bira. Raramente eu concordo com o Bira, porque ele defende incondicionalmente o prefeito. Mas o Bira está correto. Na realidade, boas intenções nem sempre são acompanhadas de ações as mais adequadas. O Wallace está atualizando um plano que tinha 5 anos de idade, que a avaliação dos mapas de risco da cidade de Niterói foi feita 5 anos atrás. Ele atualizou, só que esqueceu de perguntar aos demais órgãos do governo, urbanismo, habitação, regularização fundiária, o que eu faço com a realidade detetada pelos mapas. Vereador, Aí, por favor, sim, para concluir. Hein? Para concluir, você já estourou o tempo e muito. Estourou muito, é? Muita coisa. É. Qual é a hora aqui? Tem 10 horas. 10 né? horas, mas tem 2 sessões de respostas que eu preciso que eles tenham resposta. Não, você vai ter. Agora fica amanhã para a gente continuar essa discussão na Câmara, no plenário. Exatamente. Então, Mas vamos fica. deixar... Mas, por favor, fiquem até o final da Não, só sessão estou de pedindo amanhã. respeito, Paulo. O problema é que vocês não vão à Câmara. Porque na Câmara, quando nós queremos discutir isso, vão todos embora. Ô, vereador Paulo... Não, eu vou acabar. Vereador Paulo, o que eu estou lhe pedindo Eu vou acabar. é respeito à Eu audiência estou pública. pedindo ao Bruno e ao Atratino reuniões de vereadores para nós discutir uma continuidade desse processo. Não conseguimos fazer até hoje. Ué? Não, reunião para a gente discutir, estamos na 7ª audiência. Paulo, O a gente balanço, marca essa reunião. estou pedindo isso de público. Tá ótimo, aqui tá e lá. concedido. E quero discutir isso amanhã. Tá ótimo. A gente, pelo menos os vereadores que estão aqui, vão ficar até o final da sessão amanhã para a gente discutir, né? Podemos. E aí eu vou encerrar. Obrigado. Dizendo o seguinte. Não. Eu vou cobrar dele e amanhã está na Câmara até o final. Ele tem o direito de sair a hora que ele quiser. Não estou querendo patrulhar vereador nenhum. O que não dá é para, no lugar onde a gente tem mais tempo que não aqui, para discutir as coisas, a gente não faz reunião privada, nem discute publicamente. Aí fica difícil. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, eu acho que a gente tem que discutir entre nós, independente do que o governo pense, a lógica de ter o plano genérico do jeito que ele está, o empurrar da barriga com a lei de uso do solo, que permite transformar uma área que tem uma pedreira desativada numa área em atividade. Não tenho a menor dúvida que isso atende às necessidades de matéria-prima da própria Constituição Civil. Eu não sou bobo. Agora a gente tem que discutir isso. E outra coisa, discutir a cidade com as realidades concretas que ela existe. E a realidade concreta que ela existe considera uma orla que é ocupada. Eu vim morar em Charitas em 79, sabe, Barandinha? Não vim morar agora, não. Em 79 eu vim morar em Charitas. Sou nascido no Rio de Janeiro porque o Hospital Servidor do Estado era lá. A minha vida inteira como teatro vivia aqui nessa cidade. Portanto, o desenvolvimento da cidade tem que considerar que não são apenas belos os quiosques de Miami Beach. Não são apenas belos Vereador Paulo, os quiosques de Copacabana. Não vamos permitir, a menos que a população vá para casa quando acabar a audiência, não vamos permitir que o destino de trabalhadores e de pessoas, assim como os construtores, aqueles que vendem no comércio na orla, sejam tratados de maneira absolutamente com base na insegurança e na indefinição. O plano diretor tem que dizer sim, tem que ter metas. Para além, última frase, para além da discussão entre nós, depois com o governo, dos planos que não saem do papel. Eu estou extremamente irritado com o anúncio de uma praça remodelada em cima do Mergulhão, onde todos os planos de mobilidade definem uma estação em cima do Mergulhão da Marquês de Paraná. Agora virou uma praça. Virou uma praça para a mobilidade urbana.